Quem acompanha futebol sabe que os times não costumam mudar muito de uma temporada para outra. Normalmente eles refinam uma jogada ou outra, ajustam o posicionamento, mas não trazem grandes mudanças na forma de jogar. Porém, nessa temporada, um time se transformou completamente e agora parece mais letal do que nunca. Nos primeiros 10 jogos da temporada já são 10 vitórias e um possível candidato à bola de ouro. Nesse vídeo você vai ver como o Company pegou uma máquina de cortar grama e transformou em um verdadeiro rolo compressor em apenas um mês de pré-temporada. Bom, na temporada passada, o Bayern jogava num 2-4-4, certo? Com os dois laterais entrando aqui nas entrelinhas, né, nos meios espaços, na verdade, entre a lateral e o meio de campo. E o time do Bayern jogava mais ou menos dessa forma, com o Neuer construindo, ajudando na construção, os dois zagueiros aqui e um 2-4-4. Isso permitia o time sufocar a equipe adversária, até porque você teria essa cobertura aqui, digamos assim, ao redor do bloco do adversário, certo? Porém, isso também trazia alguns pontos negativos, né, que o Company não conseguiu evitar na temporada passada, 24-25. Esses pontos negativos eram justamente essa rodagem de bola lenta, que fazia com que o time tivesse a posse, mas ela não fosse eficiente, né, ela não fosse efetiva, não era vertical, era apenas essa posse de bola inofensiva, né, em que você gira de um lado para o outro, mas não consegue infiltrar a defesa do adversário. E o outro ponto negativo também dessa formação, dessa tática que o Company usava no Bayern, eram justamente esses pontos atrás, né, dos laterais e atrás dos zagueiros aqui também, né, na lateral aqui, nas costas dos laterais, e que dificultava girar o corpo, o zagueiro girar o corpo para conseguir correr na direção do adversário, principalmente quando afundava esse bloco, que era justamente a maioria dos jogos do Bayern, né? Na maioria dos jogos do Bayern, os adversários jogavam dessa forma contra ele. E daí aqui você não tem tanto o Neuer para construir o jogo, para ajudar a construir o jogo. E daí você tem que ficar apenas com os dois zagueiros lutando aqui para fazer essa bola girar e ao mesmo tempo cobrir esses espaços aqui nas laterais, certo? Então, se o adversário deixasse um jogador daqui pronto, vamos supor que a bola estava aqui desse lado, o adversário deixa um jogador aqui pronto para sair nesse contra-ataque, já matava o time do Bayern e eles ficavam sem ter o que fazer. Vendo esses erros, né, vendo esses pontos fracos do Bayern, o Company nessa temporada mudou um pouco as coisas, né? Então ele trouxe alguém para fazer essa saída de bola junto. Então, às vezes é o Kimmich, às vezes é o Goretzka que desce e faz essa saída de 3, mas sempre tem algum jogador pronto para fazer essa saída de 3 ao invés de uma saída de 2, como o time do Bayern fazia na temporada passada. Outra mudança também é em relação aos atacantes. Então, o Harry Kane ou o Gnabry, um desses dois jogadores, baixa para receber essa bola como meio campista, né? Nos últimos jogos está sendo mais o Harry Kane,
a fazer esse papel, porque ele é mais de passe, né? Ele tem um perfil de melhor passe do que o Gnabry. O Gnabry, quando ele baixa, normalmente ele conduz a bola muito bem. Então ele baixa, recebe a bola aqui e já conduz ligando para o ataque. O Harry Kane não. O Harry Kane, ele baixa para receber essa bola e lançar um companheiro ali passando nas costas. Dá um exemplo aqui, ó, de um... Vamos supor que o adversário está num bloco médio. E daí você tem o Harry Kane baixando, certo? Os pontas continuam bem abertos. Os laterais continuam aqui nesses meio espaços. Mas o atacante baixa para receber essa bola aqui e justamente já lançar para algum dos pontas que está fazendo esse facão aqui. Até porque mesmo que o outro atacante não baixe também, ele vai recuar um pouco e essa linha vai ficar assim, com os laterais aqui, né? Com os laterais fazendo essa última linha, né? Fazendo a linha de impedimento. Isso facilita para os pontas, porque o zagueiro aqui ele teria mais tempo para virar. Já o lateral não. O lateral ele vai ter que virar todo o corpo. Vamos supor que ele está de frente. Ele vai ter que virar todo o corpo para conseguir acompanhar a corrida do jogador que está infiltrando e tá ficando cara a cara com o goleiro, certo? Essa estrutura, né, do Bayern possibilita justamente um repertório maior de jogadas. Na temporada passada, quem assistiu os jogos do Bayern percebeu que muitas das vezes, mas assim, muitas mesmo, o jogo ele sempre rondava esse lado direito do Olise. Então a bola sempre vinha parar no Olise, daí ele resolvia no 1 contra 1 e fazia um lance posteriormente. Isso acontecia por conta tanto da qualidade do outro lado não ser igual. Então o Sané jogava a maioria dos jogos no lado esquerdo, não tinha a mesma qualidade do Olise de fazer um lance e conseguir criar uma jogada de efeito, mas também era por conta da tática que não permitia muita variação, já que os dois atacantes estavam encrostados aqui na defesa do adversário, e também aqui no meio de campo você teria igualado, né? O adversário defendendo em um 4-4-2, o jogo ficava igualado em termos nessa questão, né? O adversário simplesmente encaixava individualmente 1 contra 1 e facilitava a defesa. Agora, com um jogador baixando, fazendo essa linha de 3, você já tem uma superioridade aqui na saída de bola. O Neuer pode vir até aqui para fazer um 4 contra 2, eventualmente. E com o atacante baixando, você tem um equilíbrio maior, certo? Então, com o atacante baixando, você pode atacar pelo meio, seja com o próprio atacante armando a jogada, para o outro correr aqui nas costas, por exemplo, ou também você pode tocar para o atacante que baixa, e daí ele toca aqui para o lateral, por exemplo, e já segue a jogada. Além disso, o Bayern contratou o Luiz Dias aqui para a ponta esquerda, que deu um repertório muito maior de jogadas
que consegue trazer um pouco da mesma qualidade do Olise, no 1 contra 1 principalmente, e acaba equilibrando mais por onde o Bayern vai atacar, certo? Então, se antes o Bayern só atacava aqui pelo lado direito, agora ele pode atacar aqui pelo meio e também pelo lado esquerdo com a mesma qualidade, sem perder o repertório ali, sem perder a qualidade das jogadas. Outra coisa que essa nova tática possibilita é um destaque maior para o Harry Kane, certo? O Harry Kane ele não é aquele atacante de área, trombador, que fica ali segurando o zagueiro, né? Ele pode até parecer ser um atacante desse jeito, mas ele não é. O perfil dele é outro. O perfil dele é receber a bola como um passe, receber a bola e armar as jogadas. No entanto, nisso que ele arma as jogadas, vamos supor que, um exemplo de um lance aqui que ele provavelmente vai fazer nessa temporada, porque é característico dele e que ele gosta, e essa tática evidencia ainda mais esse estilo de jogo dele. Então ele baixa, recebe a bola, arma a jogada, né? Lança lá para o outro lado. O Olise, como ele é esperto, ele vai atrair a defesa do adversário aqui, certo? Aí o Gnabry pode fazer esse papel eventualmente de atacante para segurar essa última linha aqui do adversário. O lateral pode aparecer aqui também para dar opção. E o time ataca aqui assim. Porém, se você observar bem essa situação, você vai perceber que tem esse espaço nas entrelinhas aqui, entre o zagueiro e o meio de campo, entre a zaga e entre a defesa e o meio de campo do adversário. E é justamente nesse espaço que o Harry Kane mais gosta de atuar. Então ele atrasa a passada dele, chega atrasado, entre aspas, enquanto os outros atacantes aprofundam essa última linha, certo? E daí, em um cruzamento, ele domina, arma o chute e faz o gol. É por isso que o Harry Kane está fazendo tantos gols nessa temporada, porque agora ele está conseguindo chegar de trás para ter esse espaço aqui na entrada da área e chutar para fazer o gol. Antes, para evidenciar aqui para vocês, para deixar mais claro, antes ele ficava no meio da área, e daí o Harry Kane no meio da área não tem tanta efetividade, ele não é tão matador quanto tendo espaço para chutar, certo? Então ele não é um atacante de área, ele é um atacante que arma as jogadas e chega de trás, quase como um meio atacante, quase como um meio de campo, né? E daí ele tem todo esse espaço para conseguir armar o chute e fazer o gol. É por isso que esse Bayern de 25-26 tá tão letal, certo? Porque ele tem esse equilíbrio, esse repertório maior de jogadas, e ele consegue potencializar ainda mais o estilo de jogo de certos jogadores, né? Como o Olise, o Luiz Dias, o próprio Kimmich consegue se destacar mais, porque ele pode baixar e fazer uma saída de 3, ou então ele pode ficar aqui como um apoio nessa linha defensiva, nessa linha de construção. E então esse Bayern tem o equilíbrio necessário para atacar
de diferentes formas, de diferentes lugares do campo e de potencializar as individualidades dos seus jogadores. Mesmo com as dificuldades para manter o nível do time titular, o Bayern ainda tem um dos melhores elencos da Europa, o que, combinado com as novas táticas de Kompany, faz dos bávaros um dos favoritos a conquistar a orelhuda nessa temporada. Quem passou por dificuldades parecidas e também tinha táticas inovadoras foi o Flamengo de Jorge Jesus, explicado em detalhes nesse vídeo que está na tela. Nos vemos no próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Falou!